gestos secretos com as mãos a viaturas falsas. A polícia esconde algumas maneiras curiosas de prender suspeitos, mas felizmente também existem algumas brechas legais inteligentes que podem te livrar de problemas. Vamos dar uma olhada em alguns truques inacreditáveis que os policiais não querem que você saiba. Ser parado pela polícia pode ser uma experiência angustiante, mas aqui vão algumas dicas úteis para evitar que as coisas piorem. Primeiro, quando eles fizerem a clássica pergunta: você sabe a que velocidade estava dirigindo? Bom, essa pergunta aparentemente inofensiva é na verdade uma armadilha verbal. Se você disser que não sabe, está admitindo que não conhecia o limite de velocidade. Isso também significa que você não vai poder contradizer a velocidade que o policial disser que você estava. Em vez disso, simplesmente diga com calma: acredito que eu estava dentro do limite. Você não mentiu e isso te dá uma pequena margem de manobra caso você realmente estivesse acima do limite. Algo bem esperto. Ao contrário da crença popular, um pedido feito por um policial não é o mesmo que uma ordem. Por exemplo, você não precisa baixar completamente o vidro do carro, a menos que receba uma ordem específica para isso. Você também pode filmar policiais enquanto eles estão em serviço, o que pode evitar qualquer tipo de problema legal, já que eles vão saber que você tem a prova em mãos. Você também não precisa consentir com uma busca, a menos que o policial tenha um mandado. E não é só isso. Se você não estiver sob custódia e o policial não tiver justa causa para acreditar que você cometeu um crime, ele não tem o direito de revistar o seu carro ou pegar suas chaves. Portanto, se você achar que o policial está intencionalmente te detendo, você tem todo o direito de perguntar: eu tô sendo detido ou posso ir embora? Tá, mas e se o policial estiver abusando do seu poder? Estados como Califórnia e Nova York exigem que os policiais apresentem identificação quando solicitada. E se eles se esquivarem da pergunta, é só anotar a hora, a data, o local e a placa da viatura. Assim você pode registrar uma queixa mais tarde. Tá, e o que acontece com essas queixas depois? Bom, mais adiante eu falo disso. A polícia pode vasculhar seu lixo em busca de provas, sem mandado judicial e sem sua permissão. Imagina da próxima vez que você ouvir um barulho lá fora à noite. Pode não ser nenhum bicho mexendo no seu lixo, e sim policiais de uniforme revirando as suas caixas de pizza vazias. Mas antes de entrar em pânico com a possibilidade de eles arrombarem a sua porta para dar mais uma olhada, pode ficar tranquilo. Bom, pelo menos nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu que o lixo em sua propriedade ou ao redor dela ainda é legalmente seu, o que significa que as lixeiras bem próximas à sua propriedade estão fora dos limites, mas no momento em que você as leva para a calçada, elas são consideradas abandonadas e por isso liberadas para coleta. Mas aí surge uma questão mais complexa de quando algo é tecnicamente abandonado. A Quarta Emenda diz que a polícia só pode revistar pertences sem mandado judicial se eles tiverem sido descartados pelo dono, mas essa definição é mais maleável que massinha de modelar. Por exemplo, imagina que você deixa sua mala na plataforma do trem enquanto vai ao banheiro. Um policial que passar por perto pode decidir que você a abandonou e começar a vasculhar suas coisas. Então, se você prefere deixar aquela cuequinha constrangedora em segredo, é melhor deixar os seus pertences sempre perto de você. Se você achou estranho policiais revirando seu lixo, espera até ouvir falar sobre eles coletarem o seu DNA. Se você já não lembra das aulas de biologia, o DNA é o código genético de todo o corpo de uma pessoa. Pense nele como a sua assinatura biológica, presente em cada célula, incluindo a sua pele, saliva, cabelo, enfim, em tudo. E todo esse precioso DNA está disponível gratuitamente para a polícia coletar e inserir em seu banco de dados. Basta um copo de café usado ou um único fio de cabelo. Na verdade, a polícia tem o truque perfeito para conseguir o seu DNA. Imagine que você foi preso e levado para uma sala de interrogatório. Um policial pergunta se você quer água ou um café. Você diz que sim e toma um baita gole. Esse é o seu erro. Seu DNA acabou de ficar impregnado naquele copo, e essa informação pode ser enviada diretamente para os especialistas para identificá-lo. Em vez disso, recuse a bebida. Não importa o quanto você esteja com sede. Acredite ou não, você nem precisa ser acusado de um crime. Atualmente, mais de 3,5 milhões de amostras de DNA foram coletadas e catalogadas pelo FBI. Mais de 500 mil delas de menores de 16 anos. Isso pode parecer extremamente invasivo, mas a menos que você esteja preparado para uma depilação completa e um banho químico antes da sua próxima ida à delegacia, não tem muito o que fazer. Além disso, a polícia pode em breve ter mais dados de DNA do que jamais vai precisar. O GD Match é um site público de comparação de DNA e genealogia que ajuda as pessoas a rastrearem sua ancestralidade. Mas em 2019, a polícia teve permissão para vasculhar milhões de perfis, buscando ligações genéticas com um criminoso procurado. Eu não sei
dizer se eu acho isso legal ou assustador. Embora o D&D Match tenha se mostrado bastante aberto a colaborar com as autoridades, grandes empresas como a 23andMe e a Ancestry.com só entregam dados quando obrigadas a apresentar um mandado judicial. Quem sabe quando elas vão abrir a porta de vez, dando à polícia total acesso ao material genético de bilhões de pessoas. É meio perturbador pensar que um criminoso pode ser preso porque o sobrinho da irmã dele queria saber algo sobre o seu bisavô. Algemas, o segundo item em formato de anel mais icônico usado pela polícia, perdendo, claro, só pras rosquinhas. Mas quão fácil é se livrar de algemas? Eu te falo, é bem mais fácil do que você imagina. Primeiro, você precisa tentar abrir a fechadura. Para isso, é preciso entender o básico. Em um par de algemas comum, a haste se encaixa na catraca e só pode ser liberada girando a chave no sentido horário e depois no anti-horário. Tá, e se você não tiver a chave, não se preocupe, um clipe de papel ou um grampo de cabelo servem. A maioria das algemas padrão usa o mesmo mecanismo de travamento. Então, se você consegue se libertar de uma, consegue se libertar de todas. É só dobrar o pino, deslizar sob a borda do orifício da chave, girar e pronto. Você tá livre. Outra estratégia rápida para se libertar de algemas é inserir uma tira fina de metal, chamada calço, entre a haste e a catraca. Aperte a algema levemente para que o calço fique preso. Em seguida, deslize a algema para soltá-la. Não poderia ser mais fácil. Tá, e se você pudesse simplesmente separar uma da outra usando apenas as mãos? Tudo que é preciso é um pouco de movimento, sem superpoderes. Não acredita? Olha isso. Push in and out and wind them around each other like this. Eventually you're going to find a spot like that where it seems to bind up on itself. Now, once you find that spot, you're going to want to work it around a little bit to get it really caught. You want to really feel like it's jammed tight. Now, it's all bound up completely, and what I'm going to do is I'm going to use the leverage of the cuffs against them. I'm going to bow my elbows out, and I'm going to push my wrists in past each other. When I do that, I should be able to actually snap the chain on these handcuffs. Just like that. Não achei tão mágico assim não, parece que o cara tem que ser o Hulk. Ninguém gosta de levar multa por excesso de velocidade, principalmente quando você sabe que estava abaixo do limite. Mas a verdade é que toda multa pode ser contestada na justiça, e ganhar essa causa não é tão impossível quanto parece. A sua multa vai mostrar a velocidade e o dispositivo usado para flagrar. Os tipos de radar variam. Esses dispositivos emitem ondas de rádio que refletem em objetos em movimento para medir a velocidade. Parece infalível, né? Só que nem tanto. O radar funciona como o feixe de uma lanterna, quanto mais longe, mais amplo. Isso significa que se um carro estiver em alta velocidade ao seu lado, o radar pode confundir os dois. Ele também pode captar pequenos reflexos de objetos aleatórios. Então, em um dia de vento, até algo como folhas ou poeira passando pode gerar leituras falsas. E ainda tem o bom e velho erro humano. Os radares precisam ser calibrados com um diapasão antes de cada uso, mas a falta de manutenção adequada às vezes pode levar a leituras desastrosamente imprecisas. Em 2004, policiais dirigindo os populares carros de patrulha Ford Crown Victoria estavam conectando seus radares ao acendedor de cigarros para uma recarga rápida. Isso causou uma interferência elétrica tão grande que um policial relatou ter recebido a leitura de um objeto a 112 km por hora. E sabe que objeto era? Uma pedra na beira da estrada. Se você acha que foi multado injustamente, pode solicitar os registros de calibração do radar no tribunal. Isso também se aplica a radares fixos. Embora, ao contrário dos radares móveis, você não tem o argumento do erro humano, mas isso não impede que as pessoas tentem encontrar outras brechas. Alguns motoristas tentam ocultar as placas para que não sejam reconhecidas pelas câmeras, arranhando-as ou removendo-as completamente, mas isso só aumenta o risco de multas maiores. Tem também esse motorista em Surrey, na Inglaterra, que teve o que ele considerou uma ideia genial: colar uma folha para cobrir estrategicamente a placa. Só que em algum momento a polícia percebeu, e ele não só foi multado, como também compartilhou seu esquema nas redes sociais. Eu espero que essa moda não pegue. Já reparou em um policial passando os dedos casualmente no seu carro durante uma blitz? Parece um tique estranho, mas sabia que isso tem um propósito secreto? Segundo a história da polícia, começou depois que um policial parou alguém durante uma blitz. A interação se tornou violenta e o motorista fugiu em alta velocidade, mas logo foi identificado após a polícia coletar as impressões digitais do policial que estavam na lanterna traseira do carro. Desde então, se tornou uma espécie de superstição policial
final, deixar impressões digitais em todos os carros, caso a situação fique complicada. O problema é que não há provas concretas de que a história realmente aconteceu. É basicamente uma lenda urbana da polícia. Além disso, na era das câmeras veiculares e corporais, as impressões digitais não são exatamente a tecnologia de ponta para identificação de carros. Então, por que eles ainda fazem isso? Uma teoria é que eles estão se certificando de que o porta-malas está fechado, evitando um ataque surpresa dali. Outra é que é para assustar as pessoas. Enquanto caminham em direção a alguém potencialmente suspeito, podem dar uma batida forte no carro. O solavanco repentino também pode distrair a pessoa que tenta esconder substâncias ilegais, ajudando a polícia a pegá-lo em flagrante. Embora as duas teorias façam algum sentido, honestamente eu acho que nem os policiais sabem mais por que fazem isso. E falando em impressões digitais, a polícia as utiliza há mais de um século. Mas e se elas não forem tão infalíveis quanto nos fizeram acreditar? Um estudo de impressões digitais do FBI encontrou correspondências falsas em 1 a cada 306 casos. Preocupante. E ainda piora, só um laboratório da polícia da Flórida encontrou uma taxa alarmante de falsos positivos de 1 em 18, um número de erros impressionante, especialmente quando se considera quantas condenações injustas isso poderia ter causado. Mas então, o que causa todas essas correspondências falsas? Coisas como impressões incompletas podem dificultar a obtenção de respostas. Combine isso com o potencial viés do perito e as dificuldades em determinar se as duas impressões realmente correspondem, e logo fica claro por que tantos erros podem acontecer. Se fosse comigo, eu ia rezar para não chamarem uma pessoa que erra uma vez a cada 18. Se os filmes me ensinaram alguma coisa, é que você só tem direito a uma ligação antes de ser levado pra cadeia, certo? Bom, aqui tá o problema. Além das ligações com seu advogado, a segurança da prisão pode ouvir tudo que você diz. Então imagina fazer uma ligação discreta sobre o quão culpado você se sente e as suas próprias palavras poderem ser usadas contra você no tribunal. E o pior é que isso acontece o tempo todo. Acho que ninguém jamais prestou atenção ao aviso automático de que as ligações são gravadas. Ele toca toda vez que o telefone é usado. Deve ser bem constrangedor. Então, seja você planejando o seu próximo grande golpe ou batendo um papo com seu parceiro, talvez seja melhor evitar o telefone. Mas só porque você tá livre como um pássaro não significa que não haja ouvidos curiosos por perto. Na última década, autoridades do mundo todo começaram a usar Stingrays. Os Stingrays são uma tecnologia que replica uma torre de celular, catalogando a localização de telefones e acessando ligações e mensagens de texto. E o mais incrível é que esse dispositivo tem o tamanho aproximado de uma maleta, o que significa que pode ser implantado em qualquer lugar sem que ninguém perceba. Em 2018, a União Americana pelas Liberdades Civis já havia identificado 73 agências nos Estados Unidos que utilizavam dispositivos do tipo Stingray. Países como Canadá e Alemanha também usam esses dispositivos para localizar suspeitos. Para evitar qualquer possível espionagem de mensagens de texto, você pode usar aplicativos com criptografia de ponta a ponta, como o nosso conhecido WhatsApp e o Signal. Esses aplicativos criptografam suas mensagens assim que saem do seu telefone e as descriptografam somente quando a outra pessoa as recebe, o que significa que qualquer intermediário fica sem acesso. Mas para qualquer outra coisa é melhor desligar o telefone ou ativar o modo avião. Então, digamos que você foi chamado à delegacia para um interrogatório. Se você é inocente, não tem problema, né? Não é bem assim. Só porque você é inocente, não significa que você não possa se meter em grandes problemas sem querer. Aqui vai o que fazer e o que não fazer durante o interrogatório. Primeiramente, nunca fale sem um advogado. Isso se aplica mesmo se a entrevista for voluntária. Policiais frequentemente tentam convencer suspeitos a não permanecerem em silêncio, dizendo que isso só os torna mais suspeitos. Ignore. Simplesmente se utilize do seu direito de se manter em silêncio e aguarde até o seu advogado chegar. Vai por mim, vale a pena suportar um pouquinho de silêncio constrangedor em vez de falar um monte de coisas das quais você vai se arrepender. Também é bom lembrar que não dar uma resposta geralmente é muito melhor do que dar uma resposta vaga. Policiais tentam encontrar inconsistências nas histórias. Então, se você disser que saiu de casa às 7 e depois acabar lembrando que saiu às 8, isso pode ser visto como uma mudança na sua história, ou pior ainda, como uma mentira. Portanto, se você não souber a resposta para uma pergunta, apenas diga que não se lembra. Por último e talvez mais importante, lembre-se disso. Policiais podem mentir para você. Imagine que um policial lhe diga que tem suas impressões digitais ou seu DNA, e que isso o incrimina ou até mesmo prova que você foi responsável pelo crime. Você não deve necessariamente acreditar. Legalmente, os policiais têm permissão para mentir descaradamente. Os laboratórios de perícia criminal são notoriamente sobrecarregados. Então, se você foi preso por um crime cometido recentemente, é improvável que a polícia tenha impressões digitais ou DNA
determinada cena do crime no momento do interrogatório. O 6º Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos descreveu a prática dos policiais de mentirem sobre a posse de provas de DNA da seguinte forma: uma prática lamentável, porém frequente das forças policiais, que não é inconstitucional. O caso People v. Jones, de 1998, permite que o policial faça isso, desde que não seja provável que leve a uma falsa confissão. Isso também se aplica quando policiais prometem clemência em caso de confissão. Apesar do que os policiais possam lhe dizer, somente um juiz pode determinar a sentença de uma pessoa. Embora as confissões nessas condições possam ser contestadas, não há garantia de que elas surtam algum efeito. A polícia não só pode mentir legalmente, como também pode usar testes falsos para te enganar. No caso People v. Mays, em 2009, policiais conectaram um suspeito a um detector de mentiras falso, que obviamente disseram para ele que era real. Em seguida, fizeram perguntas e depois mostraram ao suspeito um gráfico falso gerado pelo falso aparelho, que, segundo eles, comprovava que ele havia mentido ao responder as perguntas. O suspeito então admitiu ter estado na cena do crime e o tribunal decidiu que essa confissão foi voluntária e admissível. Em um caso semelhante, detetives lavaram a mão de um suspeito e aplicaram um teste que muda de cor para detectar se uma substância é ilícita ou não. Quando a cor mudou, eles disseram ao suspeito que isso aconteceu porque ele disparou uma arma recentemente com suas mãos, o que era uma completa mentira. O confisco civil é um processo pelo qual a polícia pode apreender dinheiro, carros e até casas que suspeita estarem envolvidas em atividades criminosas. Ao contrário do confisco criminal, o proprietário do bem em questão não precisa ser condenado ou sequer acusado de um crime para perdê-lo permanentemente. Nesse caso, é necessário contratar um advogado e provar que o bem não esteve envolvido em atividades criminosas. Caso contrário, a polícia pode simplesmente retê-lo. Obviamente, esse sistema incentiva o confisco civil, já que todo mundo gosta de dinheiro. Em casos como esse, é comum que os promotores digam que o caso não é complexo o suficiente para justificar a contratação de um advogado. Saiba que na verdade é, e que você precisa ficar atento, a menos que queira que o seu bem faça parte do orçamento da polícia no próximo ano. Esse vídeo contém o que provavelmente é o truque mais importante e útil de toda essa lista, então presta bastante atenção para não perder nenhum detalhe. Como você pode ver, carregando consigo um pequeno pedaço de duto de ventilação, dá para usar como um disfarce rápido caso se envolva em uma perseguição a pé, contanto que você esteja em alguma área urbana ou industrial. Depois de se disfarçar assim, a pessoa fica praticamente invisível para a polícia. As pessoas que comentam em vídeos, presumo eu, criminosos profissionais, descrevem essa tática peculiar como um disfarce impressionante e de pura genialidade. Antes que você comente que eu tô ajudando criminosos, eu gostaria de lembrar que a maioria dos criminosos não é inteligente o suficiente para fazer isso aqui direito. Tá, e o que o cara faz se ele esquecer essa tubulação de ar-condicionado em casa? Talvez fazer como esse cara, que encontrou o esconderijo perfeito simplesmente deitando em cima de uma janela. Esse fugitivo era procurado por cultivar uma erva estranha que um chaveiro havia notado enquanto trabalhava lá dentro. Depois de avisar a polícia, eles invadiram o local. Sem ter pra onde fugir, ele escalou a janela do andar de cima e se escondeu lá feito uma gárgula de olhos vermelhos. Embora tenha conseguido escapar da captura por um tempo, no fim ele acabou sendo pego e foi preso. Mas sejamos realistas, nem todos nascemos mestres do disfarce. Veja o caso de Matthew McNally e Joey Miller, que tentaram invadir um apartamento em Iowa. Em vez de investirem em máscaras, os dois idiotas pegaram um marcador e rabiscaram os próprios rostos. Depois colocaram as coisas roubadas em uma van branca e fugiram. Por incrível que pareça, não conseguiram escapar. Graças a uma testemunha, a polícia não teve dificuldade em encontrá-los. Aposto que essa abordagem policial foi muito constrangedora. Infelizmente, dentro da polícia se desenvolveu uma cultura de proteger os seus, mesmo que isso entre em conflito com a proteção do público. Quando hackers invadiram o site do maior sindicato policial em 2016, descobriram informações bastante perturbadoras. Em alguns lugares, existem garantias de que as denúncias feitas contra policiais por cidadãos sejam mantidas em segredo para que não afetem a carreira ou a reputação do agente. Em outros casos, as denúncias são simplesmente eliminadas. Quando o jornal The Guardian analisou documentos da Ordem Fraternal da Polícia, descobriu que 1/3 deles continha uma cláusula que permitia a destruição de registros de reclamações civis, investigações departamentais ou ações disciplinares após um período negociado. 1/3 dos documentos também impedia o acesso público a registros de reclamações anteriores. Todas essas regras servem para dificultar ao máximo que as reclamações feitas contra policiais tenham algum impacto, o que significa que policiais que recebem reclamações com frequência podem acabar permanecendo na corporação por muito tempo, bem além do que deveriam. Neil Franklin,
Martin, um veterano de 33 anos da polícia de Baltimore, escreveu um artigo sobre suas experiências, direcionado a civis, afirmando que todos os cidadãos devem entender como proteger os seus direitos constitucionais e tomar decisões inteligentes ao lidar com a polícia. Ele acredita que informações importantes sobre como lidar com policiais têm permanecido amplamente inacessíveis ao público em geral, embora, devido a controvérsias recentes, sejam mais necessárias do que nunca. Seu principal conselho para lidar com a polícia de maneira positiva é simplesmente manter a calma. Ter uma atitude negativa aumenta muito a probabilidade de a situação ter um desfecho ruim. Da mesma forma, ele afirmou que nunca é uma boa ideia tocar em um policial, mesmo de forma amigável ou em tom de brincadeira. Mas se você for meio inconveniente, quiser irritar um policial que acabou de te parar por dirigir embriagado, mesmo que você nem tenha bebido, por que não guardar uma cerveja fechada no porta-luvas e abrir com o próprio cinto de segurança desse jeito? É claro que eu tô brincando, né? Jamais faça isso. Aliás, pra que fazer o cinto de segurança tão parecido com um abridor de garrafa? Mudando de assunto, dirigir na neve pode ser bem inconveniente, dependendo de onde você estiver. Separado pela polícia por não ter o equipamento adequado para os pneus é uma possibilidade bem real. E aí você pode dar adeus à sua viagem para esquiar. Você pode até levar uma multa que vai ajudar a financiar a polícia. Mas deixando a legalidade de lado, dirigir no inverno também pode ser perigoso. E ninguém gostaria de se envolver em um acidente de carro, mesmo que não tenha polícia envolvida. Em Truckee, na Califórnia, policiais pararam um carro que eles presumiram não ter o equipamento adequado para neve, já que não viram as correntes nos pneus. Para surpresa deles, o motorista tinha abraçadeiras de nylon presas em todos os pneus. Embora inicialmente tenham achado aquilo ridículo, na verdade era um produto legítimo chamado Zip Grip Go. Essas abraçadeiras de nylon são projetadas para substituir correntes de neve e custam 1/10 do preço. É bom verificar as leis do local onde você vai dirigir para saber se essa alternativa bem mais barata é permitida. Em 2020, durante um protesto em Nova York, um número aparentemente aleatório de pessoas corria usando braçadeiras brancas. Rapidamente as pessoas perceberam que eram policiais que usavam a braçadeira como identificação, bem sutil, mas nem sempre policiais à paisana são fáceis de identificar. Na verdade, eram policiais à paisana, não agentes disfarçados. Qual é a diferença? Policiais à paisana ainda usam itens de identificação. Além das braçadeiras, cada um também usa câmeras corporais e distintivos. Não são exatamente mestres do disfarce. Então, como identificar um policial disfarçado de verdade? Vamos começar pelo cabelo. Cortes curtos para homens e rabos de cavalo arrumados para mulheres são penteados comuns entre a polícia. Eles também costumam usar roupas folgadas, feitas para esconder coletes, armas ou outros equipamentos. Mas o maior indício não é a roupa, e sim o comportamento. Policiais à paisana tendem a ser excessivamente amigáveis ou a fazer perguntas abertas demais. Claro que nada disso é prova definitiva. Algumas pessoas simplesmente adoram calça-cargo e conversar com estranhos. Isso não significa que você pode simplesmente perguntar e eles vão ser obrigados a te contar. Isso é um mito. Como eu disse antes, policiais podem mentir, inclusive sobre a própria identidade. Nothing. Me? Just hanging around. Então, em vez de observar como uma pessoa se veste ou age, tente observar o carro que ela dirige. Veículos policiais descaracterizados podem ser de várias formas, desde Ford Explorers até Honda Accords. Procure por uma antena extra, luzes em posições estranhas na grade ou nos retrovisores, ou vidros escurecidos. Qualquer um desses itens, ou todos eles, são sinal de alerta de que você está diante de um carro policial disfarçado. Há também os veículos de vigilância disfarçados, que são camuflados para se parecerem vans comuns. Sabemos que pelo menos o Departamento de Polícia de Nova York tem acesso a esses dispositivos, que são equipados com scanners de raio-x superpotentes que conseguem detectar armas a mais de 450 metros de distância. Esses veículos avançados e sem identificação são indistinguíveis de uma van comum. Na verdade, a sua única chance de identificar um desses é carregando um detector de radiação. Eu odeio quando eu saio de casa e esqueço o meu. Se você notar um aumento repentino na radiação, isso pode ser um sinal de que a van transporta algo além de encomendas. Caso contrário, você tá sem sorte. Algumas coisas são boas demais para ser verdade. Foi o que os 100 fugitivos deveriam ter pensado em 1985, quando supostamente ganharam ingressos para assistir o Super Bowl. Convites foram enviados para os últimos endereços conhecidos de mais de 3.000 criminosos, prometendo ingressos gratuitos para a grande partida. Tudo que eles precisavam fazer era buscar no centro de convenções de Washington DC. O que eles não sabiam é que a única coisa
coisa que iam ganhar de graça era um encontro com a Polícia Metropolitana. Mais de 160 policiais, muitos disfarçados de recepcionistas, faxineiros e garçons, ajudaram nessa operação. Assim que todos estavam dentro do local, a armadilha foi acionada e cerca de 100 pessoas foram presas. Isso é o que se chama de Sting Operation, onde os policiais usam a criatividade para prender criminosos. Embora geralmente não nessa escala, a polícia realiza esse tipo de operação o tempo todo. Na maioria dos casos, são policiais disfarçados de compradores ou vendedores de armas e substâncias ilegais, que então atraem criminosos para cometerem crimes. Mas essas operações seguem regras rígidas. Elas não podem ser realizadas pela força ou obrigando alguém a cometer um crime que não cometeria por conta própria. Em vez disso, elas são planejadas para simplesmente criar uma oportunidade para que alguém cometa um crime e em seguida pegar a pessoa no flagra. Portanto, se você vir uma placa de armas e drogas ilegais gratuitas ao lado da delegacia, talvez seja melhor evitar, especialmente se você tiver um mandado de prisão em aberto. O reconhecimento facial evoluiu muito nas últimas décadas, com câmeras de alta tecnologia cobrindo todas as principais cidades. Em Nova York, existem mais de 3.000 câmeras de segurança pertencentes à polícia, espalhadas por toda Manhattan. Some isso a mais de 500 mil de rostos de americanos já presentes em bancos de dados da polícia, e você vai ter uma assustadora rede de monitoramento em mãos. Mas não se preocupe, algumas pessoas desenvolveram formas criativas de enganar as câmeras. A tecnologia de reconhecimento facial funciona escaneando características-chave, como seus olhos, nariz e queixo, e medindo a distância entre elas para catalogar o seu rosto em um banco de dados. Mas ativistas no Reino Unido descobriram um truque para confundir as câmeras: pintar padrões estranhos e desalinhados no rosto. O método se chama Sieve Dazzle e basicamente confunde o software, mascarando a separação entre as feições. Pensando bem, talvez aqueles dois idiotas tivessem certos, mas como saber se realmente funciona? É fácil, você pode testar com o próprio celular. Se a tecnologia de reconhecimento facial da sua câmera não funcionar, parabéns, você já é praticamente um ninja cibernético. Mas claro, a pintura facial só leva você até certo ponto. Algumas pessoas estão ficando mais criativas, como fazer roupas em formatos confusos para enganar a IA e impedir que ela identifique os rostos. E aí tem o truque mais bizarro: usar pequenos projetores que projetam o rosto de outra pessoa no seu. É interessante? Bastante. Também é assustador? Sem dúvida. Mas aqui tá o problema: a IA continua evoluindo, o que significa que em breve todos esses truques vão ser inúteis. Novos sistemas estão até começando a identificar pessoas só pela forma como andam. Então, a menos que você desenvolva um jeito completamente novo de se mover, se esconder pode não ser uma opção por muito tempo. Já aconteceu de você estar em uma blitz e o policial de repente soltar uns números aleatórios no rádio e sair em disparada? Acontece que a polícia usa mais de 100 códigos de rádio diferentes para manter a comunicação rápida e discreta, avisando todo tipo de coisas, desde perigo à frente até trânsito infernal, frequentemente chamados de 10 codes. Eles surgiram nos Estados Unidos na década de 1920, quando os rádios de segurança pública começaram a ser instalados nas viaturas de polícia. O problema era que todos os policiais tinham que compartilhar a mesma frequência, então estavam constantemente disputando o tempo de transmissão. Isso não é mais um problema, mas os códigos ainda existem. De longe, o mais conhecido é o 10-4, que significa afirmativo. Depois temos o 10-74, que significa negativo. E ainda existem códigos para coisas realmente sérias, como 10-10 para briga em andamento, 10-32 para indivíduo armado e 10-89 para ameaça de bomba. É um sistema impressionante, embora um pouco complicado. Além disso, esses códigos estão longe de terem um padrão. Muitos têm significados diferentes dependendo do estado e do país. Por exemplo, o mesmo código usado na Carolina do Norte para indicar a fuga da prisão é usado no Kansas para sinalizar a boa qualidade de áudio. Imagina a confusão que pode dar. Tá, já entendi, não precisa ficar gritando que o áudio tá bom. Cara chato. A combinação desses problemas de comunicação entre departamentos com as inovações no rádio fez com que esses códigos fossem gradualmente eliminados. Em vez disso, os policiais são incentivados a falar de forma clara e direta. Mesmo assim, os códigos ainda persistem. Então, conhecê-los pode oferecer uma pequena visão do mundo privado da polícia. Além disso, pode ser útil saber quando um policial está tentando lhe importunar que ele acabou de chamar um 1083 para ajudar algumas crianças da escola a atravessar a rua. Há coisas sorrateiras e coisas que são simplesmente ilegais. Um usuário do site de perguntas e respostas Quora descreveu uma conversa que teve com um policial da Califórnia. Eles estavam discutindo uma tática específica que o policial usava para flagrar carros em alta
alta velocidade, uma técnica que é dissimulada e ilegal. Na suposta conversa, o policial explicou que à noite pegava um pedaço de papel toalha marrom, molhava e colava em um dos faróis. Então ele dirigia até perceber alguém em alta velocidade e seguir esse carro. O papel toalha faz parecer que o farol do carro da polícia tá com defeito, e as pessoas não esperam que carros de polícia tenham defeitos. Então os motoristas em alta velocidade geralmente continuavam, sem perceber que havia uma viatura logo atrás. Até que, claro, ele ligava a sirene, e aí sim o motorista sabia que estava perdido. Assim que o policial parava, o papel toalha agora seco caía. Então, se o motorista por acaso questionasse o farol com defeito, o policial simplesmente fingia que não sabia do que ele estava falando. Fala sério, essa é muita malandragem. Dirigir com apenas um farol é ilegal na maior parte do mundo, mas acho que dirigir em alta velocidade também. Talvez esse seja um caso em que dois erros fazem sim um acerto, mas um pedaço de papel toalha não é a única maneira que os policiais usam para serem criativos. Muitas vezes, enganar as pessoas fazendo-as pensar que há policiais por perto é tão eficaz quanto ter um policial de verdade. O Departamento de Polícia de Ada, em Ohio, encontrou uma nova utilidade para um dos seus manequins de primeiros socorros: vesti-lo com um uniforme de polícia e colocá-lo em uma viatura. Pode não ser convincente de perto, mas se você estiver passando em velocidade, ele te engana. Mas se a polícia não tiver viatura sobrando, sempre pode recorrer à escola de disfarces dos Looney Tunes e simplesmente pintar algumas em recortes de papelão. Essa foto, tirada na Turquia, é apenas um exemplo de uma estratégia nacional para combater o excesso de velocidade. É muito sagaz, mesmo que seja improvável que os moradores caiam no mesmo truque duas vezes. Já assistiu Minority Report? Sabe, aquele filme que os policiais preveem crimes antes que eles aconteçam? Legal, mas isso é impossível, né? Bom, acontece que a polícia moderna tem a sua própria versão disso. Chama-se policiamento preditivo. As autoridades alimentam um algoritmo com toneladas de dados sobre áreas com alta incidência de crimes e antecedentes criminais. A partir disso, o algoritmo tenta prever quem vai cometer um crime, onde ele ocorrerá e até mesmo quem será a vítima. A ideia é tornar o policiamento mais eficiente e ajudar os policiais a gerenciar melhor o seu tempo. Bem interessante, né? Bom, acontece que é muito mais assustador do que parece. A Anistia Internacional analisou o policiamento preditivo no Reino Unido e descobriu que esses sistemas estavam criando perfis de grupos minoritários com dados duvidosos e rastreando pessoas que nem sequer haviam cometido crimes. A Anistia Internacional acusou as disparidades de serem tão gritantes que, segundo eles, estavam potencializando o racismo. Preocupante. Além de tudo isso, esse tal sistema avançado nem sequer parece estar prevenindo crime algum. Como algo que parece tão interessante pode se revelar tão terrível. No fim das contas, a melhor maneira de evitar problemas com a polícia é simplesmente não cometer crimes. Aí não tem erro, né? Talvez não seja tão simples. Você já deve ter ouvido rumores que o final do mês é a época mais perigosa para dirigir, porque os policiais teriam cotas de multas para cumprir e ficariam procurando qualquer desculpa para aplicar mais antes do prazo. Oficialmente, cotas de multas são ilegais e não existem. Extraoficialmente, há inúmeras confissões de policiais de que existe pressão dentro dos departamentos para atingir um certo nível de desempenho. É uma forma de dar ao público e aos responsáveis uma estatística, meio que mostrando serviço nas ruas. E sejamos sinceros, multas são dinheiro, e onde há dinheiro envolvido, pode apostar que tem muita gente fazendo coisa errada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Qual dessas informações mais te surpreendeu? Compartilha comigo aí nos comentários e eu te vejo no próximo. Obrigado por assistir!